Bom dia, meus irmãos. Graça, paz e misericórdia da parte de Deus vos sejam multiplicadas nessa manhã do nosso 12º dia de leitura e exposição no livro de Gênesis. Hoje estaremos diante dos capítulos de número 34, 35 e 36 desse livro das origens. Oremos ao Senhor nosso Deus. Ó Deus Altíssimo, poderoso, bondoso e misericordioso, nós te louvamos nesta manhã, Senhor, pela tua benevolência, pela tua paciência, por tua longanimidade com que tratou a humanidade caída, com o teu braço forte, a tua mão estendida, o Senhor conduziu a história de maneira a revelar o Filho da mulher, o descendente da mulher, aquele que pisará a cabeça da serpente, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Assim como o Senhor foi um Deus misericordioso para com Jacó e para com os seus filhos, o Senhor também mostrou a sua muita misericórdia e o seu muito amor, porque nos amou quando éramos ainda pecadores. O Senhor nos vivificou, nos deu vida pelo sangue da cruz. Ó Deus, nós te louvamos pela habitação do teu Espírito Santo, Senhor, porque sem ele o homem não é capaz de fazer nada. O Senhor é a videira verdadeira. Sem o Senhor nada nós podemos fazer. Sem a habitação do teu Espírito Santo, a pessoa, o ser humano está fadado ao fracasso, está fadado ao pecado. Toda inclinação e todo desígnio do coração do homem é pecado, Senhor. Ah, se não fosse o teu poder. Ah, Senhor, se não fosse o sangue da cruz, o sangue da redenção, que trouxe paz entre nós e o Senhor. Se não fosse o teu Espírito Santo, estávamos perdidos, Senhor. Porque sem o teu Espírito Santo, o homem não é capaz, ó Deus, de obedecer as tuas leis, obedecer os teus mandamentos e os teus preceitos. Toda nossa inclinação é para o mal e para o pecado. Mas o teu Espírito Santo, que nos foi dado como penhor, como garantia, ó Deus, o Espírito de adoção, que clama em nós, Abba, Pai. Nós podemos te chamar de Pai nesta manhã. Te louvamos por isso, porque somos teus filhos e através da habitação do teu Santo Espírito, somos, ó Deus, inclinados a obedecer as tuas leis. Somos levados pelo teu Espírito a te adorar, a te louvar, a bendizer o teu nome, a te exaltar, Senhor, para louvor e honra da sua glória. O Senhor é Deus grande, Deus forte, poderoso, domina em cima no céu, domina embaixo na terra. Os reis, as nações e os impérios do mundo todos estão debaixo da tua autoridade, e ainda assim, com todo o seu poder, poder que criou todas as coisas, criou os céus, criou a terra, criou os animais, criou as árvores. Todo o poder está em tuas mãos, mas por tua própria vontade, tamanho é o teu poder, ainda assim o Senhor se importa comigo, o Senhor se importa com a minha irmã que me ouve, com o meu irmão que me ouve nesta manhã. Eu oro por ele, eu oro por ela e tenho certeza que eles estão comigo glorificando o teu nome, porque o Senhor é grande e ainda assim se importa conosco. Isso é maravilhoso aos nossos olhos, é motivos, ó Pai, de nós agradecermos pelo restante de nossas vidas. Ó Senhor, que nós possamos habitar no teu santuário, na tua casa por todos os dias de nossas vidas, Senhor. Dai-nos, ó Pai, estas bênçãos para a glória do teu nome e ajuda-nos ainda a compreender a tua palavra, a compreender as tuas verdades. Abre o nosso entendimento, o nosso coração e nos ajuda a praticar a tua palavra para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Capítulo de número 34. Diná, filha de Jacó, saiu para ver as filhas da região.
Um jovem heveu, Siquém, filho de Emor, era príncipe da terra e raptou a Diná. Dormiu com ela, violentando-a, e o seu coração se prendeu a ela, e falou com afeto ao coração dela. Falou ao pai dele que queria se casar com ela, e Jacó ficou sabendo do estupro e calou-se, até que os filhos dele voltassem do campo. E Amor, pai de Siquém, veio falar a Jacó. E vieram os filhos de Jacó do campo e ficaram muito tristes e se indignaram muito, porque Siquém cometeu uma insensatez, uma infâmia, se deitando com a filha de Jacó. E Amor falou com eles que a alma de Siquém havia se apegado com a alma de Diná, e pediram para que a dessem por mulher a Siquém, e que tomassem as filhas deles, e eles as filhas de Jacó, ficando parentes e habitando na mesma terra, formando parcerias. E Siquém falou a Jacó e seus filhos que, se eles lhe fossem favoráveis e amistosos, dariam a eles o que quisessem. Eles dariam e aumentariam muito o dote e os presentes para a família de Jacó. Os filhos de Jacó agiram com engano e falsidade por causa do estupro, e disseram que não poderiam dá-la em ocasião deles não serem circuncidados. Seria uma vergonha para os filhos de Jacó. Porém, eles se consentissem em circuncidar, seria feito a parceria entre as famílias, conforme eles queriam. Senão, eles pegariam a Diná e voltariam para casa. Porém, Amor e Siquém gostaram da ideia. Siquém estava apegado a Diná, e não tardaram a fazer isso. E foram à porta da cidade e falaram que os filhos de Jacó tinham boas intenções com eles e que formariam uma parceria familiar em negócios e em casamentos, e acreditavam que o rebanho dos filhos de Jacó e seus bens acabariam sendo divididos com eles, compartilhados. Somente precisavam fazer circuncidar os homens da cidade. E assim todos deram ouvidos a eles, e todos os homens da cidade se fizeram circuncidar naquele dia. E aconteceu que, quando os homens estavam com uma dor terrível, no terceiro dia após a circuncisão, vieram os filhos de Jacó, Simeão e Levi, com suas espadas, e mataram a todos os homens da cidade, matando também Amor e Siquém, porque tinha violentado a Diná, sua irmã. E vieram os filhos de Jacó e saquearam a cidade. Tomaram suas vacas, ovelhas, jumentos, tudo o que havia no campo. Levaram todos os seus bens e levaram prisioneiros os seus filhos e suas mulheres, com tudo o que tinham em casa. Então Jacó condenou os crimes que os filhos cometeram e disse a Simeão e a Levi que eles o haviam turbado e o fizeram cheirar mal, entre aspas, às nações vizinhas. Ou seja, tudo isso mexeu demais com o emocional de Jacó. E ele acreditou que tinha se tornado um incômodo, como um mau cheiro que em algum momento se torna insuportável e precisa ser removido. Por isso temeu as nações vizinhas, principalmente os cananeus e fariseus, que tinham o perfil violento e eram um número muito maior que a família de Jacó. Se caso eles se ajuntassem para destruí-lo, a família de Jacó não teria nenhuma chance de escapar com vida. A descendência da promessa estava em risco de ser totalmente destruída. Eles apenas responderam, os filhos de Jacó responderam a ele, que não poderiam deixar a irmã ser tratada como prostituta. Nós não temos certeza da reação de Jacó com a violência contra Diná, pois Moisés descreveu que ele se calou até que seus filhos voltassem do campo. Então eles se indignaram quando o próprio Jacó contou para eles o ocorrido. A Bíblia não procura esconder os pecados dos homens, muito menos os pecados do povo de Deus. O próprio Senhor inspirou o escritor a escrever dessa maneira, com toda a transparência, pois Deus não trata o culpado por inocente. Também não podemos esquecer que Deus havia feito aliança com Noé após o dilúvio. E uma das exigências de Deus para esse, entre aspas, contrato
era que Deus requereria o sangue do homem que fosse morto, pois Deus fez o homem sua imagem e semelhança, e nós comentamos lá atrás, no capítulo 9, que Deus estava, através desse mandamento, equilibrando a punição que se deveria ter em caso de crimes, e que o assassinato, de certa forma, fere o caráter de Deus, que criou o homem. Deus também não tem prazer na morte do ímpio. Isso não quer dizer que o crime cometido contra Diná não tenha atingido a Deus, que tinha prometido a Jacó e sua descendência abençoá-los, cuidando deles de tal forma que quem os amaldiçoasse seriam amaldiçoados. Mas o chamado de Deus, através da eleição, não pode ser visto como uma licença para pecar e matar sem punição, com a desculpa que foi chamado por graça, uma suposta graça barata, que não exige mudança nem transformação de caráter. É claro e óbvio que Deus elegeu o seu povo e chamou para observar seus mandamentos, andar nos seus estatutos e nas suas leis, com o objetivo de abençoar todas as nações da terra. O seu povo deve se portar de tal forma a ser exemplo para as nações ao seu redor, pois leva consigo o nome de Deus, que é justo e santo. Portanto, o relato bíblico quer nos mostrar que, embora Deus vai fazendo alianças com o seu povo e os separando através da história, essas antigas alianças eram provisórias e necessitavam serem aperfeiçoadas com o advento do Filho de Deus, o descendente da mulher, que ofereceu um sacrifício perfeito e através da sua morte e ressurreição, pelo poder da habitação do Santo Espírito de Deus, habilitou o crente para dar fruto de santificação e assim ser capaz de responder com fidelidade ao chamado para sermos santos e irrepreensíveis, somente através do Espírito Santo, nos ajudando a controlar os nossos sentimentos negativos de fúria, de vingança, de raiva, de inveja, de porfias, de contendas, de discussões, de brigas. Somente através da habitação do Espírito Santo seremos capazes de responder às situações que a vida nos impõe, da maneira que Cristo responderia. A famosa pergunta que devemos fazer ao Senhor: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar agora? Como Jesus responderia a essa afronta? Capítulo 35. Deus fala com Jacó novamente e manda que suba a Betel para habitar lá, no lugar onde o Senhor tinha falado com ele. Então Jacó chama a sua família e manda eles lançarem fora os deuses estranhos de seu meio. Todos deveriam se purificar e trocar de roupas para seguir em viagem. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos e os brincos que estavam em suas orelhas. E aqui o problema não está nos brincos, mas certamente na superstição que eles carregavam. O povo de Deus estava adquirindo costumes pagãos com as nações que convivia. Apesar do patriarca os exortar, somente mediante o perigo da viagem é que o povo resolveu dar ouvidos a Jacó, mediante a intervenção de Deus, que mais uma vez mostra sua misericórdia ao tirar o povo do perigo que os rodeava. Eles deveriam se purificar, não só para a viagem, mas para que Deus não se afastasse deles. Perdão, irmãos. Para que Deus não se afastasse deles e não afastasse deles também o favor e a graça divina. Aqui vemos o favor de Deus para com o povo. Apesar dos seus pecados, o Senhor faz questão de cumprir a sua parte da aliança e ser fiel com a promessa de estar com o seu povo para os livrar das mãos de seus inimigos. A antiga aliança não é Deus falhando, é sim o Senhor provendo um meio até a aparição do Cordeiro de Deus e a nova aliança no seu sangue, o cumprimento da promessa da redenção. Então partiram, voltando ao texto bíblico, e Deus aterrorizou as cidades vizinhas que não perseguiram eles. Assim chegaram à luz, na terra de Canaã, hoje Betel,
e edificou ali um altar e chamou El Betel, porquanto ali Deus lhe apareceu quando fugia de Esaú. E ali morreu Débora, ama de Rebeca, e foi ali sepultada no lugar onde Deus apareceu a Jacó, ao pé de Betel, debaixo de um carvalho que se chamou Carvalho dos Prantos, onde Deus tinha aparecido a Jacó, quando voltava de Padã Arã. E o Senhor lhe acrescentou o nome de Israel, e ordenou a ser fecundo, porque nações sairiam dele. E o Senhor jurou a dar a terra que prometeu a Abraão e Isaque. Jacó havia colocado ali uma coluna, derramando azeite sobre ela e chamando o lugar de Betel. Partiram então de Betel, faltando pouco para chegar em Efrata. Raquel deu à luz com muito trabalho no parto. A parteira disse-lhe: Não temas, porque ainda esse filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, chamou o seu nome Benoni, mas o seu pai o chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. E Jacó pôs uma coluna em sua sepultura. Então partiu Israel e estendeu a sua tenda até Migdal-Éder. E habitando naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel, os doze filhos de Jacó, ficaram sabendo. E os 12 filhos de Jacó são esses: os filhos de Lia, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. E os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gade e Asser. Jacó agora vai para junto de seu pai Isaque em Manre, a Kiriate Arba, que é Hebron, onde Abraão peregrinou. E Isaque faleceu com 180 anos. Esaú e Jacó o sepultaram. Aqui a análise que nós fizemos anteriormente com relação ao pecado dos filhos de Israel para vingar a violência de Diná, a mesma análise se aplica agora ao pecado de Ruben, que deitou-se com a concubina de seu pai. Capítulo de número 36. As gerações de Esaú, que é Edom, são de Ada, Elifaz, e de Bazemate, Reuel, de Aolibama, Jeus, Jalão e Coré. Estes são os filhos de Esaú que nasceram em Canaã. Esaú saiu com toda a sua casa, os seus animais e os seus bens, e foi para outra terra, separando-se de Jacó, porque os bens deles eram muitos e não podiam habitar juntos. A terra não era suficiente para os dois. E habitou Esaú na montanha de Seir. As gerações de Esaú. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Bazemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Tímina, que lhe deu um filho chamado Amaleque. Foram esses os netos de Ada, mulher de Esaú, os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os netos de Bazemate, mulher de Esaú, os filhos de Oolibama, mulher de Esaú, filha de Aná e neta de Zibeão, os quais ela deu a Esaú, os chefes dentre os descendentes de Esaú, os filhos de Elifaz, filho mais velho de Esaú, Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Coré, Gaetã e Amaleque. Foram esses os chefes, descendentes de Elifaz em Edom, eram netos de Ada. Os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes Naanate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os chefes, descendentes de Reuel em Edom, netos de Bazemate, mulher de Esaú. Filhos de Oolibama, mulher de Esaú, os chefes Jeus, Jalão e Corá. Foram esses os chefes descendentes de Oolibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Os filhos de Esaú,
que é Edom, e esses foram os seus chefes. Os filhos de Seir, o Oreu, que estavam habitando aquela região: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ézer e Dizã. Esses filhos de Seir foram chefes dos Oreus no território de Edom. Os filhos de Lotã, Ori e Emã. Tímina era irmã de Lotã. Os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Foi esse Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, quando levava para pastar os jumentos de Zibeão, seu pai. Os filhos de Aná, Dizon e Oolibama, a filha de Aná. Os filhos de Dizon, Endã, Esbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ézer, Bilã, Zaavã e Acã. Os filhos de Dizã, Us e Arã. Os chefes dos Oreus, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ézer e Dizã. Esses foram os chefes dos Oreus, de acordo com as suas divisões tribais na região de Seir. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom, antes de haver rei entre os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava-se Dinabá. Quando Belá morreu, foi sucedido por Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Jobabe morreu e Uzã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Uzã morreu e Hadade, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Hadade morreu e Samlá, de Masreca, foi o seu sucessor. Samlá morreu e Saúl, de Reobote, próxima ao Eufrates, foi o seu sucessor. Saúl morreu e Baal-Anã, filho de Acbor, foi o seu sucessor. Baal-Anã, filho de Acbor, morreu e Hadade foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú e o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matred, neta de Mesaabe. Estes foram os chefes descendentes de Esaú, conforme os seus nomes e famílias e regiões: Oolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibizar, Tímina, Alva, Getete, Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom. Cada um deles fixou-se numa região da terra que ocuparam. Os edomitas eram descendentes de Esaú. Meus irmãos, conforme comentamos, as genealogias são importantes, porque dentre elas nós vamos encontrar nomes que vão reaparecer na história mais adiante. Nomes que aparecem aqui como filhos de Edom, como filhos de Esaú, que vão aparecer como reis depois, a exemplo de Amaleque, que vai dar origem aos amalequitas e outros filhos deles também. Também serve como introdução aqui, pela primeira vez aparece o nome dos midianitas, que depois vão aparecer, vão atravessar a história dos filhos de Israel. Aqui também tem uma introdução de que os edomitas tinham reis antes dos israelitas terem reis, e eles vão nomeando aqui, Moisés vai nomeando o nome desses reis e quais sucederam aos outros. Nós estamos finalizando o nosso 12º dia de exposição do livro de Gênesis, finalizando com essa genealogia e com essa breve explicação. Eu quero te animar e te incentivar nessa manhã a não pular as genealogias e também a permanecer firme na leitura da palavra, mesmo quando daqui para frente aparecerão em outros livros mais genealogias, genealogias mais compridas, mas dentre elas nós tiramos lições, nós tiramos origens de nações que depois vão atravessar o caminho do povo de Israel. Portanto, leia, ainda as genealogias são também palavra de Deus inspirada. Conforme também comentamos, elas servem também para dar autoridade e a infalibilidade da Bíblia. Os nomes, os tempos, os reis, os lugares, tudo bate com a história secular também.
tudo bate com as escavações arqueológicas, tudo aquilo que a ciência consegue comprovar, e nunca nada da ciência conseguiu comprovar que havia erro, que havia falha na Bíblia Sagrada com essas genealogias, com esses nomes, com esses lugares, cidades, reis e tempos da história. O Senhor nosso Deus é um Deus grande, o Senhor nosso Deus é um Deus que domina todas as coisas. Ele é o autor da Bíblia Sagrada, através do Espírito Santo dele, e tudo que ele nos deixou tem importância. Paulo diz para Timóteo que toda a Escritura é inspirada, e ela é importante para ensinar, para redarguir, para exortar. Portanto, meus irmãos, permaneçam firmes na leitura da palavra, permaneçam firmes na meditação da palavra do Senhor, procurando tirar lições até dos lugares mais difíceis, das passagens mais difíceis. Que Deus abençoe sua vida com sabedoria nessa manhã, com prosperidade, com saúde, com graça, e que isso se estenda para a sua família. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.